Pessoal, bom dia então aí a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu só ajeitar esse slide aqui porque ele tá aparecendo errado. Isso. Vamos dar continuidade às nossas atividades aqui, né, de laboratório e introdução à robótica. Na aula de semana passada, né, nas duas últimas aulas que nós tivemos, nós estávamos fazendo a correção daquela primeira atividade que vocês me entregaram, a atividade avaliativa do segundo bimestre. Bom, na aula de hoje eu vou ver uma parte importante da robótica móvel, tá? Que é a parte de... Nós vamos começar agora a controlar o robô, tá? Então agora a gente vai começar a pensar em termos de hardware, em termos de programação, como fazer o controle do motor ou dos motores elétricos, né, que estão presentes num robô diferencial aí, por exemplo, né? Então, a aula de hoje era dedicada a essa introdução, a esse início do trabalho aqui sobre atuadores. Então, na aula, nós vamos ver que tem alguns tipos de motores. E nessas primeiras aulas sobre atuadores, que nós vamos ter mais de uma aula sobre atuador, nós vamos começar pelo motor CC, ok? Então, E vamos estar focado aqui hoje, primeiramente, no acionamento desses motores CC. Bom, tipos de atuadores, então, que a gente tem. A gente tem um motor, né, de corrente contínua, tá? Que é o motor CC ou motor DC, dependendo aí se está vendo do português ou do inglês. Então, CC ou DC, eu estou falando de motor de corrente contínua, ou seja, ele está numa fonte de tensão que não é alternada, ou seja, é um tipo de motor que eu não posso ligá-lo na tomada fornecendo energia aqui direto da rede da CEMIG. Eu preciso, se eu for ligar esse motor, eu preciso passar ele primeiramente por uma fonte. É mais ou menos o que acontece no carregador do celular. O carregador do celular vai entrar os 127 ou 220 volts, que é o que vem da rede da CEMIG, passa por um circuito, né? Que vai primeiro fazer a conversão de corrente alternada para corrente contínua e também vai fazer a redução do valor dessa tensão. Então a gente sai de 127 ou 220 volts alternados para 12, 5 volts contínuos. Então tem que ter uma fonte de tensão contínua para alimentar esse motor. Além do motor... Opa, bati a mão sem querer aqui. Além do motor de corrente contínua, nós temos também um motor de passo, tá? Que nós vamos estudá-lo mais à frente, só vou citar agora nesse momento. E vou citar também o servomotor, tá? Ambos têm vantagens, ambos têm desvantagens. E, de novo, eu tenho que ter compromisso de projeto para ver o que é mais viável ou não para o projeto específico que eu quero aplicar um motor elétrico, tá? Então, nós vamos estudar esses 3 motores aqui na disciplina, voltados, né, para a aplicação na robótica, começando hoje pelo motor de corrente contínua. Então, o motorzinho de corrente contínua, provavelmente, todo mundo já viu um motor de corrente contínua, tá? Sabe aonde ele está. Onde que ele está? Esses brinquedos que vocês têm em casa, que vocês tiveram um dia, que funcionava a bateria e que tinha movimentação nesses brinquedos, todos eles têm um motor de corrente contínua lá dentro, tá? 90% dos motores que vêm nesses brinquedos são motores de corrente contínua. Pode haver nesses motores de brinquedo caixa de redução ou não. Então pode ser o motor ou o motor com caixa de redução, tá? Então, o que eu preciso saber para eu controlar? Primeiro, a minha alimentação. Então, eu posso fazer o controle de velocidade, o controle de torque, alterando, mexendo, tanto na tensão elétrica, quanto na corrente elétrica que eu estou entregando
para esse motor aqui. Tem que estar de olho também na minha necessidade para velocidade, então saber qual que é a rotação, quantas rotações por minutos eu preciso do motor. Eu preciso de que o robô ande mais rápido, que o motor ande mais devagar. Como que eu vou fazer esse dimensionamento aí sobre o motor? Além disso, eu preciso estar também atento se eu vou precisar de muito torque ou não, tá? Porque a força, o torque e velocidade são inversamente proporcionais. Se eu quero velocidade, eu vou ter baixos torques. Se eu quero força, eu vou ter baixas velocidades. Então, indiretamente, o elemento mecânico, né, que faz essa transição entre velocidade e força, torque aí no nosso caso, é a caixa de redução. Se eu coloco a caixa de redução, que é esse elemento grande que a gente está vendo aqui na imagem, onde o eixo sai, você vê que você tem o motor que está num cinza mais claro, você tem a caixa de redução que está num cinza mais escuro. Ela é o elemento mecânico que vai fazer para mim essa tradução entre o motor elétrico, a velocidade de rotação do motor elétrico, que normalmente isso é rápido, tá? É em alta velocidade para um robô, tá? Para um robô isso é alta velocidade e com baixo torque, consequentemente. O que eu faço? Coloco a caixa de redução para então conseguir agregar força ao meu motor e reduzir velocidade. Bom, além disso, preciso começar a pensar em colocar sensor para o motor. Colocar sensor para um motor, eu estou me referindo a colocar um encoder, tá? Mais à frente a gente também vai estudar separadamente o que é o encoder. Então a gente deve ter umas 3 aulas, eu imagino, sobre motor CC. Para a gente entender como é que ele funciona, porque a gente vai ver parte por parte. Hoje a gente vai ver a parte de acionamento dele, tá? Como que eu controlo direção nesse motor aqui, como é que eu faço o robô andar para frente, como é que eu faço o robô andar para trás. Bom, então, se eu quero rotacionar, tá? Eu coloquei uma imagem que não tem nada a ver aí, mas o controle de rotação. O controle de rotação, ele depende, né, de vários fatores. Então, eu posso ter a rotação tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário. Se a gente estivesse mexendo com o furacão, isso daí, o sentido de rotação, ele depende de qual hemisfério em que o furacão está se formando. Se ele está se formando no hemisfério norte, ou se ele está se formando no hemisfério sul. O motor, para ele girar para sentido horário ou para o sentido anti-horário, ele não depende do hemisfério. Mas ele depende sim de como eu vou fazer o acionamento dele. Então, existe sentido certo, Lucas, para o meu robô andar? Não, não existe sentido certo. Você vai ter que estabelecer um padrão que tem a ver com como esse motor foi fixado na estrutura mecânica do seu robô, para falar assim, olha, no sentido horário, o meu robô está se deslocando para frente. No sentido anti-horário, o meu robô está se deslocando para trás. Então, essa questão de sentido horário, sentido anti-horário, aqui na robótica nós vamos fazer o robô está andando para frente ou o robô está de marcha ré. É basicamente isso que a gente tem que interpretar aqui. E isso é feito através de programação associado, obviamente, a um circuito eletrônico. Então tem que fazer a associação aqui de programação lógica juntamente, né, com um circuito eletrônico que eu tenho que colocar ali com uma parte de hardware. Bom, qual é o circuito eletrônico que vai fazer isso para mim? É um circuito super famoso, tá? Mas super famoso, que é esse circuito denominado aí de ponte H. O
que a gente tem aqui? Vamos interpretar esse circuito, esse diagrama esquemático aqui, que é um dos diagramas esquemáticos mais simples que a gente tem para a ponte H, tá? Ele é tão simples que alguns elementos de segurança que a ponte H tem, para esse caso aqui, foi omitido. Por quê? Eu estou interessado agora em focar no funcionamento, no princípio de funcionamento desse circuito. O que a gente tem? Primeiramente, eu tenho uma alimentação, tá? Então, eu tenho uma fonte de alimentação, que é uma fonte de alimentação de corrente contínua. Essa alimentação aqui está o polo positivo da minha fonte. Esse polo positivo, a tensão positiva, chega, sobe esse ramo e vem para a chave S1 para a chave S2. Enquanto as minhas chaves não forem acionadas para fechar o circuito, eu tenho simplesmente uma ramificação ali com tensão positiva nela. Se eu olho para a parte de baixo do meu circuito, vem o meu polo negativo, ou GND aqui nesse caso. Então tá aqui o GND, e no GND ele vem para a chave 3 e para a chave 4, que também estão abertos. Nesse caso eu fico tendo simplesmente um ramo alimentado com tensão negativa. Para que o meu motor gire, no meu caso o meu motor aqui é a carga elétrica que eu estou adicionando ao circuito, tá? No nosso caso poderia ser uma resistência mesmo, ou poderia ser um motor elétrico. No nosso caso aqui é o motor elétrico. Bom, então na nossa carga, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o chaveamento controlado e pensado das minhas chaves S1, S2, S3 e S4. Como assim, Lucas? Se eu fecho a chave S1, ok? Então a chave S1 foi fechada, fechou. A chave S1 foi fechada, existe um caminho para a corrente elétrica sair, vai descer pela chave S1, passar pelo meu motor, para ela chegar então ao polo negativo. A chave que deve ser fechada é a chave 4. Com isso eu crio um caminho para que o meu motor gire, seja sentido horário ou seja sentido anti-horário. Eu sei que se eu fecho a chave S1 e S4 simultaneamente, o meu motor vai girar. Do mesmo modo, se eu fecho a chave S2 e S3, então a chave vai vir, a corrente elétrica vem, desce pela chave S2, passa pela carga no sentido contrário agora e vem para a chave S3. Então, se eu fecho S2 e S3, o meu motor vai girar no sentido oposto àquele quando eu fechei a chave S1 e S4. Então, se eu controlo qual chave está aberta, qual chave está fechada, eu consigo controlar se o meu motor está girando no sentido anti-horário ou se o meu motor está girando no sentido anti-horário. Pronto, a parte de hardware é essa aqui. Agora, o que eu tenho que fazer é justamente a lógica para programar o acionamento dessas chaves aqui, S1, S2, S3 e S4, tá? O que eu acabei de falar tá aqui, ó. Pus de novo aquele esqueminha lá do meu circuito. Estão aqui as minhas chaves, S1, S2, S3, S4. Quando tá todo mundo aberto, o meu motor tá parado. Não chega alimentação, não tá passando corrente elétrica no meu motor. Se eu fecho S1 e S4, a corrente pode sair, passar por S1, passar pelo motor, descer a ramificação de S4 e chegar no meu polo negativo. Então, há um caminho para a corrente elétrica passar. Se eu inverto o meu chaveamento, fecho S2 e S3, deixando S1 e S4 aberto, o que acontece? Ele encontra o segundo, a corrente elétrica vai encontrar um segundo caminho para poder passar pelo motor. Consequentemente, eu passo a ter um giro oposto a esse meu primeiro acionamento aqui da figura B, tá? Do circuito B. O que eu preciso saber? Vou programar isso daqui, tabela verdade. Por quê? Se eu jogo 1, ok? Significa que eu estou fechando a chave. 0, eu estou deixando a minha chave aberta.
O que acontece com a rotação do meu motor aqui se eu faço essa combinação de cada par de chave? Se eu quero chavear aqui, então, S1 e S4 ao mesmo tempo, S2 e S3 ao mesmo tempo. Como é que eu faço o controle? O que isso aqui resulta para mim? Alguém sabe preencher essa tabela verdade? Sabe me dizer o que isso vai produzir? Qual é a resposta que eu tenho ali de rotação naquela tabela verdade? Quem consegue me dizer? Alguém se candidata? Professor, eu acho que eu vou tentar. Eu acho que quando tá 0, 0 e o 1, 0, 0 significa que vai ficar parado. E o 1 é que vai ficar, andar pra frente. Ou então dá ré, né, o 0, 0. Na verdade, o contrário. Vai dar um problema aí. Qual o problema? Bom, o preenchimento disso aqui é esse aqui, ó. Mudei o slide aí agora. Se todas as chaves estão abertas, tem corrente elétrica passando pelo motor? Não, né? Não, então o meu motor, meu robô vai ficar parado. Ok? Se todas as chaves estão abertas, ou seja, na condição 0, 0, meu robô tem que estar parado. Na condição um par fechado, outro par aberto. Então, se o par S1 e S4 está aberto e o par S2 e S3 está fechado, o meu motor rotaciona? Rotaciona, porque a corrente elétrica vai descer por S2, passar pelo motor e sair pela chave S3. Então ele vai girar no sentido que eu resolvi chamar aqui de sentido horário. Se eu inverto o chaveamento aqui na minha tabela verdade, fecho agora o par S1 e S4 e abro o par S2 e S3. Então eu fico tendo a condição 1, 0. Na condição 1, 0, a chave S2 agora está aberta, a chave S3 está aberta, porém a chave 1 e 4 estão fechadas. Então a corrente elétrica entra pela chave S1, passa pela minha carga, que é o motor elétrico, e sai voltando para o GND pela chave S4. Quando eu faço isso, o meu motor gira para mim no sentido anti-horário. E para a condição 1, 1, ou seja, todas as chaves fechadas, os dois pares fechados, eu tenho uma situação de curto-circuito. Eu pus fogo no meu robô. Por quê? Fechei S1, fechei S3, aqui eu tenho um cabo livre, sem resistência, sem carga nenhuma no caminho, para a corrente elétrica passar. A corrente elétrica vai caçar resistência, vai caçar lugar difícil para ela passar, sendo que ela tem um caminho livre aqui entre S1 e S3? Não. Ou entre S2 e S4? Não. Então, se eu deixo os dois pares de chave acionados simultaneamente, eu crio, então, uma situação de curto-circuito. Eu, literalmente, pus fogo no circuito elétrico que eu tinha lá do meu robô. Então, eu preciso tomar cuidado. A condição 0 e 0, robô parado. A condição 0, 1, o robô gira para um lado, que nesse caso aqui eu defini como horário. A condição 1, 0, sentido anti-horário. E a condição 1, 1 é uma condição que eu, Lucas, como programador, tenho que garantir que nunca irá acontecer. Porque se acontecer, eu perco o meu circuito elétrico, eu perco a minha placa eletrônica, porque ela vai queimar. E alguém mandou mensagem aqui. Basicamente isso aí, Leandro. 1 mais 1, robô queimado. Cheirinho de robô queimado. Exatamente isso daí. E pessoal, circuito elétrico vai dar merda, vai queimar, você não consegue socorrer, tá? Ele não te avisa. Você vê o flash. Se deu flash, meu filho, no circuito elétrico, o seu circuito elétrico foi embora. Queimou, acabou, joga fora, põe outro novo. A corrente e tensão elétrica são muito rápidas. A dinâmica dela é extremamente rápida. Então não dá tempo de você
acudir, vamos dizer assim. Fez uma ligação errada, você perdeu o seu circuito. Você vai ter o flash, que vai ser o curto-circuito, então vai realmente pegar fogo no seu circuito eletrônico. Beijo, até logo e tchau. Compra um circuito novo ou faz um circuito novamente para poder substituir aquele, que esse circuito que você ligou errado, às vezes até um pouco mais, foi embora, você vai jogar no lixo e vai seguir sua vida, tá? Então, fique esperto, porque a prática na elétrica não possibilita erro. Errou, perdeu o Playboy. Pessoal, aqui, tá? Eu mostrei como curiosidade, estou mostrando nesse slide aí, que é uma ponte H. Esse aqui já é um circuito comercial. Você compra essa plaquinha, uma plaquinha miudinha, ela deve ter o quê? 3 por 4 centímetros. Ela vem com esse circuito montado. E ela é justamente uma ponte H super utilizada, tá? Super utilizada com Arduino. Então vocês utilizam essa ponte H para fazer o controle ali de direção e velocidade de motor elétrico de corrente contínua. Basicamente, ela tem uma alimentação, que você pode alimentar ela aqui de 6 a 35 volts. O GND, ou você pode alimentar ela com 5 volts. Você tem aqui os pinos de entradas, né, de ativar motor A ou motor B. E os seus sinais de controle aqui de chave. Ó. São 4 pinos, então 4 sinais que você tem que mandar. Motor A, motor B, né, motor da direita, motor da esquerda. Por isso que a gente tem 4 pinos. Lembra lá da tabela verdade, que na tabela verdade, para eu controlar o motor, eu preciso de 2 sinais, em que cada sinal controla 2 chaves. Ou vou controlar o par S2, S3, ou eu vou controlar o par S1, S4. Então, como eu tenho uma ponte H comercial aqui, que são para 2 motores, então eu consigo controlar 2 motores em um robô. Eu preciso de ter 4 pinos de entrada. 2 pinos para cada motor. Ok? Aqui você tem o borner de conexão do motor A. Aqui você tem o borner de conexão do motor B. A lógica de programação é essa que a gente viu agora há pouco na tabela verdade. Essa aqui é uma ponte H, se eu não me engano, ela aguenta até 2 amperes. Ela é bem fraquinha. É bem pequena, mas em compensação ela é um dispositivo bem barato, tá? Super comum. E você tem uma outra fonte uma outra ponte H, que ela segue o mesmo princípio, tá vendo? Para um motor apenas, essa aqui é só para um motor, porém ela aguenta uma potência muito maior que a LM298, 298, a L298, a ponte H2L298. Essa aqui, a VNH3SP30, ela aguenta fornecer uma corrente de até 30 amperes para o seu motor. Ou seja, é uma plaquinha de 2 por 4,5 centímetros que consegue fornecer até 30 amperes para um motor de corrente contínua. Ou seja, é corrente elétrica pra caramba. Isso aqui você sustenta um motor de corrente elétrica grandão com essa ponte H que está aqui. E parte do mesmo princípio. Você tem aqui o PWM, que nós vamos ver o que esse pino faz. O Enable, isso aqui é um feedback que você tem, que ela tem um sensor de corrente. A alimentação da lógica, tá? Que é o GND e 5 volts para a lógica. O pino de ativação de A e B que você está falando no seu sentido. Seria os nossos para ali S1 e S4, S2 e S3. A e B aqui, no caso, equivale ao par de chaves, né? O sentido de rotação. De um lado você faz a conexão do motor, do outro lado você faz a sua alimentação da fonte de alimentação para o motor. Bem simples isso aqui também de usar, com uma diferença que ela aguenta fornecer muito mais potência que a L298, ok? Deixando aqui como links para vocês da aula de hoje, tá? Os apressadinhos aí, por favor, aguardem que eu tenho um recado. Tô deixando aqui a biblioteca, né, desse drive que eu acabei de mostrar para o Arduino, a documentação do Arduino, porque nós vamos precisar
programar as Ponte H, deixo um link sobre Ponte H e um vídeo sobre como usar a L298. Vocês vão precisar aprender isso aqui, ó. Como usar a Ponte H L298. Por quê? Vocês vão ter que levar essa Ponte H para o Tinkercad para poder fazer a programação. Então é importante que vocês saibam como gerenciar isso daí. Ok? Tranquilo? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida? Alguma questão a ser levantada ou está tranquilo? Estou aberto a perguntas e dúvidas. Alguém? Dúvida? Pergunta? Acho que não, professor. Então, beleza. Deixa eu ver que alguém mandou alguma coisa no chat aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza. Turma, aguardem eu acabar de falar, tá bom? Eu vou encerrar a aula agora. Porém, vou disponibilizar para vocês uma atividade avaliativa agora no Teams, que tem tempo para resolução. A atividade ela vai iniciar às 10h20 e vai encerrar às 10h35. É uma atividade avaliativa que vale 5 pontos. Tá? É um testinho surpresa sobre disciplinas que eu dei aqui anteriormente. Tá? Vocês têm 15 minutos para responder as duas perguntas que está lá. Em 15 minutos, o Teams fecha o recebimento. Então, entreguem dentro do prazo, porque quem entregar com 10 segundos de atraso, com 1 segundo de atraso, o Teams não vai receber mais. Então, são exatamente 15 minutos para vocês receberem, devolverem a atividade com as duas questões respondidas. Ok? Dúvida, Gabriel? Não. Abri o microfone sem querer. Ô Yuri, eu tiro sua dúvida aqui na próxima aula, ok? Vou liberar aqui, tô encerrando a aula. A atividade vai chegar para vocês 10h20 e vocês têm até 10h35 para poder me devolver ela. Ok? Turma, um abraço, bom final de semana para todos. Vejo vocês na terça-feira novamente. Valeu, turma!